Deus, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. A minha incumbência hoje é de falar a respeito do capítulo 6, o último capítulo do livro que nós estamos estudando esse mês, mas eu quero como introdução ler essa porção junto com vocês. Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra os quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe nenhuma lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Feche seus olhos. Senhor, Deus da glória, nosso Pai, nós estamos diante de Ti hoje, nessa manhã, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar a Tua graça na nossa vida. Nos dê ouvidos para ouvir a Tua palavra e que ela venha impactar os nossos corações, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de falar, ouvir, enxergar, viver, caminhar, que as nossas decisões sejam conformadas à Tua palavra e que a nossa existência seja guiada, seja de acordo com o Teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus nessa manhã. Amém. Amém. Então, nós estamos na última semana da nossa série sobre Gálatas, a Carta da Liberdade, falando a respeito de como Paulo escreveu a uma igreja e ele falou de maneira forte demais para um apóstolo da Bíblia, da maneira que nós não esperávamos, porque especialmente Paulo, quando ele escrevia, geralmente ele tinha um secretário ou um escriba que escrevia por ele as suas cartas, e no final ele fazia uma finalização à mão e ele assinava. Mas essa carta parece que Paulo escreveu inteira com o seu próprio punho, e ele ainda atesta isso no final do livro, dizendo, vocês veem com quão grandes letras eu vos escrevo com a minha própria mão, para que vocês entendam com quanta energia eu estou escrevendo isso, para que ninguém venha colocar palavrinhas doces e bonitinhas no meio da minha carta. Eu quero que vocês entendam que eu estou falando sério com vocês, né? Geralmente, quando Paulo escreve, no começo das suas cartas, ele começa, que alegria estar falando com vocês, que Deus Pai vos abençoe, que Jesus Cristo e que o Espírito Santo, e olha, nós fomos salvos pela graça, olha, quero falar oi para os irmãos que estão não sei aonde, quero cumprimentar os irmãos lá de Três Pontas, mas dessa vez Paulo não fez nada disso, ele foi direto ao ponto, porque o que ele queria dizer não era algo que a igreja precisava dar voltas. Fazendo uma breve retrospectiva para aqueles que não estavam aqui com a gente desde o começo, o livro, ou a carta de Gálatas é escrito e é chamado assim por ter sido encomendada ou escrito para a igreja da Galácia. A igreja da Galácia ficava na Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Nessa região da igreja da Turquia ou da Ásia Menor, é onde também ficavam as igrejas da Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Como Paulo não fala que essa carta é somente ou especialmente para uma igreja em especial, é muito possível que ele também estava falando com a igreja
ao redor, a igreja da região, porque era toda essa região da Ásia Menor que era alvo daqueles irmãos queridos judeus que estavam preocupando Paulo. O que acontece é que a igreja da Galácia era uma igreja gentia. Quando nós já falamos sobre gentios ou igreja gentílica, o que nós estamos falando é que eles não eram judeus, não eram descendentes, não eram israelitas, não faziam parte da descendência de Israel, de Abraão. Então eram provavelmente gregos e a galera da Ásia Menor ali, misturada, que haviam se convertido ao Evangelho e faziam parte da igreja que tinha sido plantada por Paulo e os ministros da igreja primitiva. Então imagine isso, nós somos a igreja gentílica, ou a igreja da Galácia. Só que o que estava acontecendo, como tanto Ramon quanto Caco citaram durante o mês, é que os irmãos judeus, os filhos da aliança, os filhos da promessa, que também haviam se convertido, não aceitavam o evangelho pela graça somente, fora da lei de Moisés. Então eles queriam que a igreja gentílica, a igreja de Varginha, não vivesse somente pela fé em Jesus Cristo, mas que vivesse também fazendo e cumprindo as obras de Moisés que haviam sido dadas ao povo de Israel. Então o que os irmãos judeus estavam dizendo para a igreja era que assim, bom, é legal que vocês em Varginha são uma igreja, que vocês creiam em Jesus, ele realmente é o Messias, mas vocês ainda não são filhos de Deus. Ué, por que nós não somos filhos de Deus? Porque para ser filho de Deus, para ser parte do povo de Deus, é necessário que vocês também se circuncidem, que vocês também cumpram as leis de Moisés. Porque se vocês não cumprirem a lei de Moisés, a aliança da circuncisão, vocês não vão poder ser chamados filhos de Deus. Imagine que confusão isso causaria no nosso meio hoje. Se os judeus viessem e falassem assim, vocês têm que me ouvir porque eu sou o povo da promessa, eu sou o povo da aliança, eu sei o que eu estou dizendo. E agora os gentios ficam, poxa, mas Paulo nos instruiu isso, agora os judeus estão dizendo isso, o que nós vamos fazer? Então, Paulo, essa carta tinha sido escrita provavelmente 2 anos no máximo, logo depois daquele concílio que Paulo teve lá em Jerusalém. Se você não se lembra, lá em Atos, quando Paulo vai para Jerusalém falar com os apóstolos a respeito dos gentios que tinham sido convertidos. Então Paulo leva para eles e fala, olha, nós estamos vendo salvação acontecer em todo lado. Varginha está sendo salva pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós estamos vendo que o Espírito Santo de Deus está sendo dado para eles pela graça e não pela lei. Eles estão recebendo o Espírito Santo e a salvação, os dons do Espírito estão surgindo no meio da igreja em Varginha e eles não estão nem perto de cumprir nada da lei. Olha só que incrível, Pedro, Tiago, olha que incrível como Deus está salvando os gentios, mas Ele não está fazendo nenhum esforço para trazer eles para debaixo da lei de novo. Porque, como vocês sabem, apóstolos de Jesus Cristo, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Então, a partir de agora, nós precisamos entender que os gentios salvos por Jesus Cristo, pela graça de Deus, não devem ser submetidos àquilo que já não mais faz parte da salvação do povo de Deus. Porque vocês, apóstolos, sabem muito bem, a lei nunca trouxe justificação a ninguém. Mas nós vemos que a fé em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, é o que traz justificação diante de Deus. Então, essa conversa com os apóstolos gerou o resultado do concílio que simplesmente dizia para eles, Paulo, vai então, prega para os gentios, mas diga para eles que eles não precisam mais se submeter à lei, nós não vamos colocar nenhum jugo a mais para eles, a não ser obedecer o Evangelho de Jesus Cristo,
As palavras de Jesus Cristo, o evangelho apostólico, eles precisam se guardar de qualquer tipo de comida sacrificada a ídolos, não comam sangue por causa da purificação e da consciência, e fiquem longe de qualquer tipo de imoralidade, de qualquer tipo de pecado, conduta imprópria para o cristão. Tenha um bom testemunho. Isso somente é o encargo que você vai ensinar para os gentios. E era o que Paulo já tinha ensinado. Só que agora Paulo recebe uma carta falando que, a igreja gentílica está sofrendo perseguição dos judeus. Eles querem que os gentios também voltem para a lei. Então, no final do capítulo 5, o contexto de Paulo nos dá as obras da carne. O que ele está falando aqui, o contexto, ele está citando as leis de Moisés para fazer um parâmetro de vida para os cristãos gentios. Então ele está dizendo assim, olha, as obras da lei todo mundo já sabe. O que é errado diante de Deus, todo mundo já sabe. A igreja sabe, os judeus sabem. Nós podemos ler todas as leis ou nós podemos simplesmente citar elas, porque todas as leis estão referentes a essas obras. Para cada uma dessas obras existem leis que estão proibindo os filhos de Deus de cometerem essas obras. Então, em algum lugar da lei de Moisés, você vai encontrar proibições para essas obras. Então ele está dizendo assim, as obras da carne são essas: imoralidade. Nos 10 mandamentos você vai ver leis contra a imoralidade, contra adultério. Você vai ver leis sobre definições sobre quando e onde relações sexuais devem acontecer, como o matrimônio, o casamento devem acontecer. Então Paulo está dizendo assim, as obras da carne todo mundo já sabe. E os gentios já foram ensinados a respeito disso. Tudo bem, não precisamos falar sobre leis para que eles entendam o que é certo ou o que é errado. Mas agora, as obras do Espírito, vocês não estão falando. Parece que vocês estão se tornando mestres e especialistas no pecado, mas vocês não estão sendo especialistas e mestres a respeito de como o Espírito Santo está agindo e produzindo vida no meio dos gentios. Cadê? Será que os judeus estão falando sobre como os gentios que antes adoravam falsos deuses e andavam em prostituição, agora estão amando uns aos outros? Caminhando em paz uns com os outros, perdoando os pecados uns dos outros e andando como irmãos uns com os outros? Será que vocês estão falando a respeito disso? Será que vocês estão falando a respeito da fidelidade dos gentios uns para com os outros e para com Deus e com a sua palavra? Então, que tal se a gente promover entendimento a respeito da obra do Espírito? Porque se você procurar em toda a lei de Moisés, você não vai encontrar nenhum lugar onde Moisés vai falar assim, e assim diz o Senhor, não amarás uns aos outros. Não cuidará, não terá paciência uns com os outros. Por quê? Porque a obra do Espírito, para essas obras, não existe lei. Pelo contrário, você pode fazer e agir, caminhar e viver todas essas obras abundantemente e nunca ser limitado por ninguém. Ninguém que anda pelo Espírito Santo de Deus deve ser punido ou exortado por amar demais. Nossa, irmão, você é bondoso demais. Elô, você é muito bondosa. Eu queria te dizer que tem um limite para a tua bondade. Você precisa parar. Assim, não dá para você ser tão bondosa. Né? Olhar para alguém e falar, poxa, dona Carmen, a senhora é fiel demais à palavra de Deus, dona Carmen. A senhora é fiel demais a Deus, você não pode ser tanto. De vez em quando, a senhora precisa dar uma escapadinha. Né? Não existe lei que proíba a ação do Espírito e o que o Espírito produz no meio da igreja. Então o que Paulo está falando aqui, por mais que a gente sempre cite as obras da carne e o fruto do Espírito, o que ele está falando é exatamente sobre como a promoção das obras da carne por meio das leis faz com que a obra do Espírito seja calada. Não sei você, mas eu já fiz parte de congregações onde se falava mais de demônios, se falava mais de pecado do que se falava da beleza e da glória de Jesus Cristo.
se falava mais a respeito de proibições, listas e listas e listas do que não se pode fazer, do que o ensino e a promoção do que se pode fazer, do que se deve fazer. Eu mesmo, pessoalmente, eu me lembro da minha frustração sobre sempre ser exortado sobre o que eu não deveria fazer. Mas a minha frustração era sobre, tá bom, eu entendi que eu não devo viver ou fazer isso, mas me fala o que eu devo. Me fala como eu devo fazer. Como é que eu sirvo a Deus? Como é que eu amo ao Senhor? Paulo está fazendo exatamente isso. Ele vai dizer assim, no versículo 24, os que são de Cristo crucificaram sua carne juntamente com as paixões e desejos. Se eles andam pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito deve abundar na sua vida. Os frutos espirituais, naturalmente, pela graça de Deus, devem ser vistos na vida da igreja gentílica. Você vai ver que Deus nos justifica imediatamente ao sermos salvos. Nos justifica diante de Deus. Quer dizer, diante de Deus nós somos perdoados imediatamente dos nossos delitos. A culpa que nós carregávamos imediatamente é arrancada de nós, mas a justificação sendo imediata não muda o fato que a santificação não é. A justificação imediatamente, o sangue de Jesus nos lava de todo pecado e nós nos colocamos diante de Deus salvos, filhos de Deus. Deus nos aceita imediatamente pelo sangue de Jesus e pela obra salvífica que nos comprou. Mas a santificação, não é imediata. Por isso que, até mesmo dentro das cartas de Paulo, Paulo vai exortar Timóteo, vai ensinar a igreja a não colocar em autoridade novos convertidos. E isso não é um sinal de, poxa, estão limitando, que eu acabei de chegar na igreja, eu queria tanto servir, queria tanto liderar, eu tenho MBA, eu tenho um monte de coisas, eu tenho experiência. Mas Paulo vai falar assim, não é simplesmente pelo seu currículo. Você precisa compreender que existe um processo que acontece na vida do cristão que não acontece da vida do dia para a noite. Eu não sei se você se lembra quando você foi salvo, ou quando você se converteu a Jesus Cristo. Num dia a sua boca estava cheia de profanidade, cheia de palavrão, cheia de ira. No outro, toda vez que você falava uma palavra que você não devia, o Espírito Santo te dava um cutucão assim na costela, você, não devia ter falado isso. Não devia. E de repente você vê que não foi da noite para o dia que você parou de falar como você falava, mas progressivamente ao conhecer Deus e a conhecer sua palavra, o Espírito Santo produziu em você temor do Senhor e as palavras, a sua mente foi renovada, o seu coração foi lavado, as suas intenções foram purificadas e você deixou de falar como você falava antes. Os desejos que um dia você tem, às vezes alguns deles são imediatamente removidos de nós, mas alguns deles levam anos submetendo à vontade de Deus. Paulo fala, você tem que se submeter, crucificar os seus desejos, a ponto até de sangrar na sua luta contra o pecado, porque eles não são arrancados da nossa carne imediatamente. Então Paulo está falando aqui, fazendo uma comparação a respeito de como nós caminhamos num processo de santificação diante de Deus e da igreja, mas que a igreja gentílica, especialmente de quem que ele está falando, já tem evidências da salvação e da ação do Espírito Santo. Só que agora olha Paulo falando para a igreja aqui. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria orgulho com cobertura de orgulho. Gostosinho. Paulo vai falar de alguns tipos diferentes de orgulho nesse último capítulo, e aqui ele começa dizendo exatamente isso. Ele fala assim, olha, igreja gentílica, igreja de Varginha, é óbvio para mim que vocês ouviram o Evangelho e vocês creram no Evangelho. Eu consigo ver em vocês o fruto do Espírito, em cada um de vocês. Eu lembro de como vocês eram e eu sei como vocês são agora. Mas, presta atenção, versículo 26, não nos tornemos orgulhosos com isso. Não nos tornemos orgulhosos com as vantagens
de termos tido mais tempo no processo de santificação e obra do Espírito Santo. Não nos tornemos orgulhosos provocando uns aos outros e nem mesmo sendo orgulhosos tendo inveja uns dos outros. Não tenha inveja do seu irmão que tem o fruto do Espírito mais evidente do que o seu, ou um dom espiritual mais evidente do que o seu. Não tem evidência da promoção ou da colocação dos dons no meio do corpo de Cristo. É importante entender que os frutos estão acontecendo, mas isso não tira de você a sua carne. Nós podemos ter pessoas super espirituais no nosso meio, mas as pessoas super espirituais ainda estão vestidas de carne. E elas só vão ser libertas ou revestidas de glória, revestidas de eternidade na ressurreição, no retorno de Jesus. Então até lá todos nós estamos limitados a essa carne. E Paulo está falando assim, olha, você está cheio de fruto do Espírito, mas cuidado, porque você pode se orgulhar dos frutos do Espírito. Olha, você é muito maduro na fé, mas cuidado, porque você pode se tornar orgulhoso da sua santidade, orgulhoso da sua pureza, orgulhoso do seu histórico profético em Deus, orgulhoso da maneira como você prega, como você discipula, como você fala de Jesus. É muito bom ver que o Espírito Santo está te levando a um processo de santificação, mas cuidado para que você não se torne orgulhoso em si mesmo. Porque o orgulho é justamente a exaltação de si mesmo acima de outros. E o orgulho dentro do corpo de Cristo é como se fosse uma gangrena no corpo de Cristo. É o sangue que não quer fluir e ele para num lugarzinho só no meio do corpo. Isso é ruim para o corpo de Cristo. Ele fala, não vos torneis orgulhosos, ao invés disso, deixa fluir a vida de Cristo. Coloque o outro acima de você, promova a vida no meio da igreja, coloque outras pessoas e exalte eles e se humilhe. E é agora que ele passa para a próxima questão que nós devemos ver. Paulo vai no capítulo 6, versículo 5, dizer assim, irmãos, então pensa, ele acabou de falar o que ele acabou de dizer, e aí ele diz, não vos torneis orgulhosos, provocando uns aos outros, e aí agora ele fala para esses irmãos espirituais, esses irmãos que estão cheios do fruto do Espírito, ele vai dizer assim, irmãos, por favor, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, vós que sois maduros, vós que já estão avançados no processo de santificação, vocês têm o dever de restaurar essa pessoa com um espírito de humildade. Então, entendeu? O versículo antes ele falou sobre orgulho, agora ele falou sobre espírito de humildade. Então, não olhe para você como sendo santarrão quando você olhar para o lado e ver o seu irmão pecando. Ele está falando isso no contexto de igreja, gente, ele não está falando do mundo. Ele não está falando, vai lá no mundo, lá quando você vê o pessoal pecando, julgue eles, ou restaure eles, ou exorte eles, não é para fazer isso não, ele está falando da igreja. E é interessante que essa palavra surpreendido, ela está falando de pego, de flagrado. Ele está falando assim, você está com o seu irmão, ou você está vivendo a sua vida, de repente você olha para o lado, você vê o seu irmão pecando, e ele não está falando somente de pecado sexual ou imoralidade, ele está falando de qualquer pecado relacionado com a lista da lei que ele acabou de dar, com a lista das obras da carne. Então ele está falando assim, vocês que são espirituais, ao verem o seu irmão que não é tão espiritual quanto você, que não ama Jesus tanto quanto você, que não passou pelos processos que você passou, ao invés de olhar para ele e se orgulhar de si mesmo, nunca faria isso. Pega a pedra, vamos matar o cara, né? Eu lembro de Judá, quando a sua nora fez o que ela fez na história, eu não vou entrar nisso, mas ela vem, sua nora está grávida,
pegar e arrastar ela para fora para que nós a matemos, até que ela diga: quem pecou contra mim foi você. Você é mais justa que eu. Vamos falar de morte, mas não. Vamos falar de graça agora, né? Quando o próximo é pego em pecado, nós pegamos as maiores pedras. Quando a questão é nossa, joga areia em mim, joga arroz, né? Vamos conversar. Tem uma maneira de se lidar com isso, tem uma maneira de fazer isso, né? O que Paulo está tentando promover aqui, vou ler o versículo todo, a passagem toda, ele diz: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar a pessoa com espírito de humildade, e cuida de ti mesmo, para que não sejais tentados também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Então, olha só, ele acabou de falar a respeito da lei de Moisés, ele falou sobre os frutos do Espírito, e agora ele fala sobre a lei de Jesus Cristo. E ele fala que, ao carregarmos os fardos uns dos outros, nós estamos cumprindo a lei de Jesus Cristo. A lei de Jesus Cristo tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. O que Paulo está falando aqui, ele está dizendo assim: ao entender que o seu irmão pecou, não você, faça um esforço além da conta para carregar o peso que ele não conseguiu carregar. Porque a palavra fardo aqui é peso excessivo. Então ele está dizendo, ele vai falar sobre dois tipos de peso. Primeiro ele fala sobre o fardo, mas aí no versículo 4 ele diz assim, vamos no versículo 3 primeiro: pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Quer dizer, eu olho o pecado do meu irmão, cada um com seus problemas. Você carrega o seu peso, eu carrego o meu. Você que se exploda, que a igreja te expulse da igreja. Mas, cada um avalie o seu próprio procedimento, e então terá motivo para... O que está aí? Mas ele acabou de falar para a gente não ser orgulhoso. Agora ele fala: avalie a si mesmo primeiro, quando você cuidar de carregar o peso excessivo do seu irmão, e então terá motivo para orgulho. Mas esse orgulho que você vai ter é somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. Então os dois pesos diferentes aqui são fardo no sentido de peso, e são palavras diferentes aqui no grego. A palavra de fardo, a segunda palavra tem a ver com cada um carregue a sua própria carga. Quer dizer, numa viagem a gente vai carregar cada um uma mochila. Mas a gente precisava também carregar um colchonete, barraca e tudo mais. Isso é um fardo. E aí ele vai falar assim: e aí, você vai carregar o seu cargo sozinho? Ou você vai olhar para o lado e perceber se alguém está carregando algum fardo para você ajudar ele a carregar? O que Paulo está exortando a igreja da Galácia aqui é que eles lembrem-se de que o fardo de serem servos de Cristo é, às vezes, maior do que ser servo da lei. Entendo aqui. Porque fazer uma lista de o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, às vezes é muito mais fácil do que viver espiritualmente amando a Deus em comunidade, sendo visto por todos. Consegue entender o que eu estou falando? Às vezes nós não precisamos de faça, não faça, porque às vezes o amo a Deus de todo o meu coração também é carregado com as mesmas frases de Paulo quando ele diz: eu sou tomado de temor porque o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não faço, o que eu não quero, isso é que eu faço. A guerra no meu interior, às vezes, em alguns dias, é maior do que outros, e às vezes é difícil de carregar sozinho. E se nós estamos em igreja, em comunidade, eu preciso ter certeza de que ao ligar para o Ramon e dizer: Ramon, hoje está difícil, estou sendo tentado, o Ramon vai se disponibilizar a carregar esse fardo comigo, ao invés de se orgulhar de que ele não teve essa tentação. Tudo bem, vamos juntos passar por isso. Porque o que Paulo está dizendo aqui em relação
a exortação e restauração, ele está falando de cristãos sinceros, cristãos cheios do Espírito, que estão seguindo o caminho do Senhor. Ele não está falando sobre cristãos que estão vivendo uma vida oculta, sem arrependimento algum. Porque para ser restaurado, quando ele fala aqui, é necessário vida com Deus e arrependimento. A primeira fase da restauração da igreja, biblicamente falando, é sempre: olhe no coração dele e veja, ele produziu algum tipo de arrependimento quando ele foi exortado em seu pecado? Não, ele se escondeu, ele disse: não foi um pecado, não fui eu, não é bem assim. Então não trate ele como você trataria o seu irmão, que imediatamente caiu em si. Eu caí, eu desonrei o Senhor, eu desonrei a igreja, eu estou em pecado, me ajude. Esse irmão deve ser restaurado gentilmente. E aí ele fala: mas para que ele seja restaurado, ele vai precisar que vós, que sois espirituais, não estejam cheios de orgulho, não estejam cheios de si mesmo, como se vocês fossem mais espirituais porque vocês não caíram nos mesmos pecados. Em outras palavras, ele está dizendo que essas pessoas orgulhosamente estão vivendo em pecado, mas foram humilhadas por serem pegas, surpreendidas, flagradas, mas elas são envergonhadas quando a verdade é declarada a elas. Isso é pecado, meu irmão. Isso está errado, meu irmão. Mateus 18 vai nos dar um passo a passo sobre como exortar os irmãos e trazer eles ao arrependimento. A palavra fala: se você exortar um irmão e trouxer ele a esse arrependimento, cara, você ganhou um irmão, ou você destruiu fortalezas. Mas como é que a gente vai ganhar o irmão de volta? Como é que a gente vai exortar os irmãos que estão mais fracos? Como é que nós vamos fazer com que os irmãos não voltem à escravidão da lei, mas continuem vivendo uma vida de liberdade, liderados pelo Espírito Santo? Se nós, que nos achamos mais avançados no processo de santificação, não conseguimos nem mesmo olhá-los nos olhos e falar a verdade com misericórdia, com graça. Porque geralmente nós somos 880, e eu me coloco aqui à disposição diante da palavra de Deus, porque eu sou tentado e luto quando Paulo fala isso: irmãos, cuide de si mesmo, para que quando fizeres isso, você também não seja tentado. Eu luto contra a ideia de ser paciente no processo sempre, e não julgar rapidamente o erro das pessoas ao meu redor. A liderança aqui é testemunha de que, como eu tento o meu melhor para ser vagaroso em não ser rápido para julgar. Porque toda vez que um pecado é apresentado, fulano caiu em pecado, imediatamente nós devemos parar diante de Deus e olhar para nós mesmos: ó Deus, me perdoe, eu não caí nesse pecado, eu nem mesmo sou tentado por isso, mas me perdoe, porque eu poderia. Me perdoe, que poderia ser eu no lugar dele. Sendo essa a realidade, observando a nossa própria fraqueza, porque ainda estamos revestidos de carne, e então chegue para o seu irmão e ajude-o a entender quão errado ele está caminhando, ajude-o a ver a verdade que ele ainda não viu, sabendo que você, por ainda estar caminhando em carne, talvez seja surpreendido ou pego em alguma outra coisa, talvez não na mesma, mas em alguma outra coisa durante a sua vida. Como é que você espera que a igreja responda a isso também? Por isso Paulo vai falar: se você vai se orgulhar, vamos procurar um orgulho correto, vamos procurar o orgulho certo, porque orgulhar que você venceu alguns pecados não é um bom orgulho. Orgulhar que você consegue levantar sua mão no culto para adorar não é um bom orgulho. Orgulhar porque você, eu hoje sou marido de uma só esposa, não é o orgulho correto para se ter. Paulo fala que o orgulho correto a se ter é esse:
o fato de nós termos sido crucificados para o mundo. E que nós crucificamos juntamente com Cristo os nossos desejos e as nossas tentações. E é exatamente isso que Paulo vai falar lá no final. Antes disso, versículo 11 do capítulo 6, ele diz: irmãos, essa aqui é como se fosse a última argumentação apologética de Paulo, lutando pela sua teologia. Ele vai dizer assim: irmãos, olha aqui, vede com grandes letras, com garranchos, eu estou escrevendo para vocês com o meu próprio punho. Aqueles que desejam ostentação exterior, aqueles que desejam ser conhecidos como espirituais, aqueles que desejam ser vistos como maduros na fé, como profetas, pastores, o anel, vem cá, beija meu anel, vem cá, veja quão grandes são as franjas do meu manto, olha quais são os meus diplomas e as minhas experiências, o tamanho da minha plataforma, o tanto de seguidores que eu tenho, o tanto de curso que eu vendo. Essas pessoas que querem vistas externamente são essas que estão querendo circuncidai-vos. São essas que estão querendo podar vocês e submeter vocês de volta a uma escravidão. Porque aquilo que é produzido pelo Espírito geralmente não ganha likes. Aquilo que é produzido pelo Espírito geralmente não dá um bom filme, não dá um bom documentário. Documentário bom são os BOs da obra da carne. Agora, um homem que vive piedosamente, internamente cheio do Espírito, ele não quer ser visto, ele não quer ser produzido, ele não quer ser manipulado ou manipulador. E ele está falando assim: olha, a circuncisão, ela é uma obra externa, e eles estão querendo apresentar vocês a uma religiosidade externa. Eles querem que vocês andem na rua só vestido de camisas que dizem Jesus te ama, marcas gospels. Eles são aqueles que querem que vocês vistam de uma certa maneira, que vocês falem de uma certa maneira, que vocês frequentem um lugar de certa maneira, porque o que importa para eles é o exterior. E o que eu preguei para vocês não foi isso. Vocês viviam uma vida exterior, uma vida externa diante dos ídolos e da imoralidade, e isso não era bom. O que eu apresentei para vocês foi um evangelho que salva a alma de vocês. O evangelho que apresenta vocês diante de Deus na esperança de uma nova criação. E essa nova criação só será vista externamente com a ressurreição dos nossos corpos. Até lá, o único que pode ver a realidade da nossa espiritualidade é Deus. Os frutos do Espírito são vistos no nosso meio, mas não a realidade espiritual interna. Então, não deixe que eles venham circuncidar vocês, porque eles só querem fazer isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo estes que tentam fazer com que o evangelho religioso externo seja apresentado a vocês, nem eles mesmos guardam a lei que ensinam a vocês. Já viu gente que é pesado na lei, é pesado com os fiéis em relação a pecados, mas quando a câmera, a lente vira para eles, de repente você descobre, cara, nem mesmo você guarda, nem mesmo você luta, nem mesmo você se arrepende. E todos nós, de novo, ao falar isso, nós devemos ser tomados de temor do Senhor. Porque isso, a palavra prega de volta. Ele diz assim: o que eles estão tentando fazer com vocês, eles fazem para orgulharem de vós com rituais físicos. Eles querem apresentar a igreja do lado e dizer: olha como a minha igreja é santa. Porque eles se vestem com assim, assim, assado. Olha como a igreja é santa, todos os meus varões vestem ternos. E eu não estou apontando para ninguém. Olha como a nossa igreja é santa. Todo mundo fala a paz do Senhor, shalom. Ou se apresenta de uma maneira diferente, faz um toque diferente.
Olha como eles são santos. Todos têm no seu Instagram um versículo bíblico. Olha que lindo, eles são santos demais. Eles querem se orgulhar naquilo que se pode ver externamente pelo mundo. Mas Paulo fala assim: longe de mim, eu que preguei o evangelho para vocês, eu que ajuntei vocês pela mão do Espírito Santo, eu que tenho responsabilidade da pregação do evangelho para vocês, longe de mim orgulhar-me dessas questões externas, a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia. E para encerrar, no versículo 14, Paulo diz, é o que eu acabei de ler: longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E no versículo 15, pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma. Imagina que loucura Paulo falando isso. Ainda bem que ele estava falando para a igreja gentílica, que a circuncisão para a gente é meio Mas imagina se ele falasse isso para a igreja de Jerusalém. A circuncisão e a circuncisão tanto faz. Os judeus, como assim tanto faz? Que loucura você está falando? Mas o que ele está falando aqui para a igreja gentílica, ele está falando assim: o que importa, se externamente na carne você não vê a aliança da lei na carne, se o fruto espiritual interno no Espírito diante de Deus é evidente no meio de vocês, porque o importante não é a circuncisão ou a submissão ao aprisionamento da lei, como ele fala nos outros capítulos também, mas o que importa é isso: o ser nova criação. O ser nova criação é o que é importante. E para isso nós precisaríamos então entender o que Paulo está falando. Por que ele está dizendo que não importa? Porque para muitos ouvir uma palavra dessa parece empoderamento para o pecado. A gente não tem lei, então eu posso fazer o que eu quero. Não é isso que Paulo está dizendo. O modelo de Paulo diante da igreja gentílica era altíssimo. A nossa igreja não consegue viver ao padrão que Paulo tinha para aquela igreja. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é: ei, igreja, para de querer parecer cristão e comece a ser cristão. Comece a fazer o certo ao invés de falar o que é certo. Comece a ser obediente aos mandamentos de Cristo ao invés de postar coisas de mandamento de Cristo no seu Instagram. De nada adianta a aparência de cristão se nós verdadeiramente não formos cristãos. Se nós, ao sermos colocados em lugares diferentes, nós começamos a ser moldados a esses lugares diferentes, então talvez nós estejamos ocultando a realidade de que nós estamos apenas parecendo cristãos. Porque ao sermos colocados no meio dos nossos amigos, nós falamos como os nossos amigos. Quando nós somos colocados no meio da nossa família, a gente se porta como a nossa família. Como a gente entra na igreja, a gente começa a falar cristianês. Paulo está falando isso, você está vivendo de aparência. Você está vivendo de religiosidade externa. Isso não é importante. Se você veste uma roupa cristã ou não, se você posta um versículo bíblico ou não, isso não é importante. O importante é como a palavra de Deus tem raiz e frutifica na sua vida realmente. E isso especialmente quando ninguém está te vendo. É uma palavra alegre, né? É uma palavra de alegria, assim, que Paulo dá para a gente, de esperança. Obrigado, Paulo. Vocês leram Gálatas esse mês? Quando você lê, não dá uma impressão tipo, cara, Paulo tá bravo demais. Paulo passou da conta. Ele não tá sendo gentil com os gentílicos.
Ele está sendo tipo, eu vou ser pai agora. Eu vou falar com vocês como um pai. O pai corrige a quem ama. Quem não é filho, não recebe exortação e correção. Se vocês são a igreja que eu plantei, eu vou corrigir vocês sim. Ele diz, é necessário que vocês peguem esses caras e expulsem eles daí. Esses judeus podem se chamar irmãos de vocês, mas eles não o são verdadeiramente quando eles expõem vocês ao aprisionamento da lei novamente, ao invés da liberdade da graça em Jesus Cristo no Espírito Santo. Então, ou nós temos fé em Jesus Cristo e nos submetemos a Jesus Cristo pelo Espírito Santo, ou a gente volta então para a lei e vamos vestir quepá e talite e tocar chofar. Não, Derek, não rola não? Pelo menos um menorá no palco, aqui atrás assim. Calma, irmão. Então, Paulo nos deixa esse padrão de fé quando ele nos ensina, quando ele exorta a igreja da Galácia. Primeiro, esses são os passos práticos para você levar para a sua semana e se lembrar disso. Paulo vai nos ensinar que nós devemos crucificar as nossas paixões e desejos com Cristo Jesus. Isso significa lutar contra o pecado, lutar contra as tentações, mudar os nossos velhos caminhos, acabar com os nossos velhos costumes, os costumes que nós tínhamos antes de ouvir a palavra de Deus, antes de sermos exortados pelo amor misericordioso de Cristo Jesus. A graça de Deus não nos leva ao pecado, mas ela é o poder para nos tirar do pecado. É ela quem nos aponta para um caminho e um estilo de vida diferentes, não para que nós venhamos viver com o mesmo estilo de vida com a plaquinha de crente no peito. Segundo, Paulo nos ensina que nós devemos viver pelo Espírito Santo, sob a direção do Espírito Santo, submissos ao Espírito Santo. E é isso que produz o fruto do Espírito Santo. O que isso quer dizer é que nós devemos nos lembrar que, ao vivermos as nossas vidas, Deus está em nós, nos levando a Deus, até que Deus nos tenha por completo na ressurreição, como Paulo chama a adoção de filhos. Isso significa que nós precisamos ser sinceros, especialmente durante as nossas tentações, porque como a palavra nos ensina, sempre durante as nossas tentações Deus provê uma saída, mas somos nós que fechamos os nossos ouvidos para a voz do Espírito que nos chama para fugir quando nós estamos sendo tentados. Ser sinceros, submissos ao Espírito Santo, não fala isso e você imediatamente calar sua boca. Isso é bom. É uma oração para se fazer durante a nossa semana. Deus, me faça mais sensível à voz do seu Espírito que me lidera e me conduz a toda verdade, a toda justiça. Me faz perceptível a mão do teu Espírito que lidera a minha vida, que lidera os meus caminhos, que lidera os meus pensamentos. Porque se nós fizermos isso conscientemente, nós vamos perceber quantas vezes durante a nossa semana nós ouvimos o Espírito e nós ignoramos. Paulo está falando, se nós vivemos pelo Espírito, nós temos que estar submissos ao Espírito. É assim que os frutos espirituais vão aparecer. Depois ele nos ensina que o caminho da santificação, nós não devemos deixar para trás aqueles que são fracos. Que nós estamos sim individualmente sendo santificados, mas nós também estamos corporativamente sendo santificados. Deus nos salvou um a um, mas Ele não nos salvou um a um para sermos solitários. Ele nos salvou um a um para sermos um corpo, para sermos um povo, para sermos uma família de Deus. Isso significa que Deus deseja para si um povo. Então, ao sermos santificados individualmente, nós devemos ser humildes para aqueles que estão caminhando mais devagar que nós.
sermos humildes e dispostos a carregar os fardos que os nossos irmãos ainda não conseguem carregar. Humildes e expostos a perdoar os nossos irmãos e ajudá-los a caminhar e a viver em santidade, a viver em pureza, a viver com boas decisões, com boas palavras. Não seja aquele que vai pesar a mão demais contra o seu irmão que ainda está lutando contra certas coisas na sua vida no processo de santificação. De novo, eu não estou abaixando o modelo de Paulo. Pelo contrário, eu quero que a gente pense em quantas vezes Paulo pronuncia o evangelho da graça, mas ele coloca isso como o maior peso de vida. Aqueles que vivem pela graça são os que mais falam a verdade, são os que mais andam e fazem justiça, são os que mais andam na luz, são os que mais confessam os seus pecados, são os que mais perdoam os seus irmãos, são os que mais são justos e verdadeiros no lidar com as suas finanças, com os seus filhos, com a sua família, são os que mais honram as suas esposas e os seus esposos. Não é o contrário, não é quanto mais graça, mais pecado, é o contrário. Quanto mais graça, mais poder para fugir do pecado. E por último, Paulo nos ensina que se nós vamos nos orgulhar, então se orgulhe apenas do fato de você já estar morto para o mundo. Se orgulhe de que você já tem o Espírito Santo que te capacita a viver uma vida piedosa e santa diante dos olhos de Deus. Se orgulhe pelo fato de que foi Deus quem te salvou, foi Deus quem te inseriu na igreja, é Deus quem te capacita para viver em justiça e obediência às leis de Cristo. Não é pelos próprios músculos, pelos próprios esforços. Se você tem que se orgulhar, orgulhe-se em Deus, porque Deus te salvou e te chamou para uma vida santa diante de seus olhos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Ao finalizarmos essa exortação de Paulo aos Gálatas, ao entender o peso da nossa responsabilidade como tendo sido alcançados pela graça, eu acho que seria bom nós termos esse momento de reflexão interna e pessoal sobre como nós temos respondido à pregação do Evangelho e como nós temos respondido à graça de Deus em nossas próprias vidas. Mais do que pensarmos sobre como fulano e ciclano deveriam ter ouvido essa mensagem, como tal e tal parte da mensagem se aplica na vida de outra pessoa, olharmos internamente e pensarmos agora: Senhor, eu não tenho sido sincero com as verdades do Teu Evangelho, eu tenho andado em escuridão quando eu oculto essa e essa área da minha vida, eu tenho andado em oculto quando eu não confesso isso e isso para ser cuidado e curado pelo Teu Espírito e pela igreja. Então, Senhor, me ajuda a viver na luz, me ajuda a me submeter ao Espírito Santo. Quero te convidar a fazer isso agora. Feche os seus olhos, pense na sua própria vida, nas áreas da sua vida onde você não tem sido obediente à palavra de Deus e não tem dado vazão ou crescimento aos dons espirituais e à obra do Espírito Santo, ao fruto do Espírito Santo. Pense na maneira como você vive no seu trabalho, como você caminha e vive no meio da sua família, como você é nos seus relacionamentos de amizade ou relacionamentos emocionais, como você é no seu matrimônio, como você vive com os seus pais, como é as suas finanças, como você lidar com os seus recursos, como você se posiciona no seu trabalho, na sua empresa, as suas decisões, os seus posicionamentos na internet, os seus posicionamentos na vida, as suas atitudes no trânsito, as suas atitudes em qualquer área ou âmbito da sua vida, correspondem a alguém que está se submetendo ao Espírito Santo?
corresponde a alguém que teve a sua vida crucificada em Cristo Jesus? Identifique agora, pela graça de Deus, essas áreas e ore ao Senhor, peça perdão por isso e peça graça a Ele para vencer essas tentações, e peça ajuda do Espírito Santo para que você consiga compartilhar desse fardo com outros irmãos, ao invés de ser pego, surpreendido em pecados. Peça ao Senhor: Senhor, me dá força, me dá graça para que eu compartilhe desse fardo com os meus irmãos. Eu não quero mais carregar esse fardo sozinho. Eu não quero mais lutar contra esse pecado sozinho. Eu não quero mais viver em oculto ou viver nas sombras. Eu quero vencer esse pecado, eu quero vencer essa área, eu quero vencer essa fraqueza, eu quero minha vida na luz. Eu quero viver em comunidade, eu quero viver em comunhão, eu quero viver submisso ao Espírito Santo. Eu quero que o fruto do Espírito Santo floresça na minha vida. Me dê graça, me dê força. Me ajuda, Senhor. Clame por ajuda nas áreas que você precisa. Em qualquer uma delas.